Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus, que Deus te abençoe nesse dia. Hoje nós vamos falar de um grande inimigo da fé, que é a dúvida, se não o maior inimigo da fé. No grego existem três palavras traduzidas por dúvidas. São elas aporeu, distaso e meteorizo. Essas três palavras, elas têm significados bem concretos e nós vamos dar uma lida nesses significados para que a gente possa entender a dúvida, como ela se manifesta, como é o seu perfil e como ela rouba de nós, né, a vida de fé, a certeza daquilo que Deus nos prometeu que iria acontecer. Aporeu significa estar sem um caminho certo. Então, aquele que duvida, ele fica sem um caminho certo. Ele fica vacilante, né? Em João, capítulo 13, versículo 22, diz: Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Quando esse texto fala aqui, ele está falando de aporeu, está falando de dúvida. Porque Jesus estava falando sobre que um dentre eles iria trair. E os discípulos olharam uns para os outros e ficaram na dúvida, sem saber o que ele se referia. E muitas pessoas, às vezes, deixam a poreu ser um impedimento à sua fé. Eles sabem que está escrito na palavra de Deus, mas eles ficam como quem está vacilante. Amém? Já a palavra distaso significa estar em dois caminhos ao mesmo tempo. Olha, enquanto aporeu você não ter a certeza, distaso significa você estar em dois caminhos ao mesmo tempo. Nós vemos isso lá em Mateus capítulo 14, versículo 31, quando diz assim: E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, porque duvidastes, né? Então, vem a palavra dúvida novamente aqui, significa estar em dois caminhos ao mesmo tempo. Ou seja, Pedro estava no barco, Jesus veio por sobre as águas, e Pedro disse: Se és tu, manda eu ir ter contigo. Jesus disse: Vem. E ele saiu do barco e começou a andar por sobre as águas. Mas quando ele viu a força do vento, quando ele viu o tamanho das ondas, ele duvidou. Ele distaso e começou a afundar. Então nós precisamos entender que a fé, ela anda num só caminho, ela permanece firme naquilo que está escrito na palavra de Deus. Amém? Ela não fica um momento olhando para a palavra, outro momento olhando para as circunstâncias ou para os problemas. E a terceira palavra é meteorizo, que significa vacilar entre dois caminhos. Lucas capítulo 12, versículo 29. Diz assim: Não andeis, pois, a indagar o que havemos de comer ou o que havemos de beber, e não vos entregueis a inquietações. Essa palavra meteorizo significa vacilar entre dois caminhos. Deus prometeu que iria suprir, mas as necessidades, elas aparecem diariamente na nossa vida. E nós ficamos muitas vezes entregues a preocupações, às incertezas, e isso é também duvidar. A dúvida e o medo andam juntos e roubam a nossa fé. É interessante aqui em Mateus capítulo 14, versículos do 28 ao 31, respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Jesus lhe disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Senhor, salva-me! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Então, é interessante nós observarmos como o medo e a dúvida, eles andam juntos. Observemos, assim que Pedro atentou para a força do vento e temeu, gerando dúvida, o medo e a dúvida são irmãos gêmeos e roubam a fé. Então, nós precisamos, em nome de Jesus, não deixar com que o medo gere dúvida no nosso coração, a ponto da gente duvidar de Deus. Amém? Paulo diz a Timóteo: Deus não te deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Porque a dúvida gera incredulidade. Em Mateus capítulo 17, versículos do 14 ao 20, diz assim: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor,
compadece-te de mim, porque compadece-te do meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras nas águas. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e esse saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Veja a importância de não duvidar. Como é importante, né? É interessante perceber que em Mateus capítulo 10, versículo 1, os discípulos já haviam recebido autoridade para expulsar os demônios. Aqui nós estamos em Mateus capítulo 17 e eles ainda não estão conseguindo. E Jesus diz que é por causa da pequenez da fé, por causa da dúvida, que muitas vezes toma conta do coração dos discípulos e muitas vezes toma conta do nosso coração também. E nós não podemos permitir que a dúvida reine sobre nós. Amém? Então, Jesus já havia dado autoridade para expulsar demônios. Nesse exato momento, eles possuíam o poder, porém não tinham a fé. Por quê? Porque eles duvidaram. E por causa da incredulidade deles, o poder não operou. Jesus diz aqui, olha, foi por causa da pequenez da vossa fé, quando eles perguntaram, por que nós não podemos expulsar? Perguntando a Jesus em particular. Jesus vai dizer, foi por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa-te daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Então, irmãos, é muito importante nós entendermos como a dúvida ela é perigosa e como ela nos rouba da bênção de Deus. Então, não permita que a dúvida reine no seu coração. Não permita que o medo lhe leve a duvidar da palavra de Deus, pois quem duvida, nada recebe de Deus. Em Tiago, capítulo 1, versículos 5 ao 8, diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improspera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, nós não podemos ser essa pessoa que pede, mas que não tem certeza, que é inconstante, que tem o ânimo dobre, que não é perseverante nos caminhos do Senhor. Nós precisamos ser aqueles que pedem com fé. O homem que duvida é inconstante em todos os seus caminhos. Por isso, devemos pedir as coisas com fé, porque quando duvidamos, fechamos a porta para as bênçãos de Deus, pois a dúvida é, na verdade, desacreditar da palavra de Deus. Olha como a dúvida é um inimigo perigoso. Pastor, como é que eu venço isso? Pelo conhecimento da palavra, através de experiências maravilhosas com Deus. E as experiências, elas não começam grandes, elas começam pequenas, mas se tornam reais. E uma experiência após a outra vai nos levar de fé em fé a confiar em Deus, não duvidando. Amém? É não duvidando que recebemos as respostas das nossas orações. Como é importante, irmãos. Como é importante. Como ele diz aqui, olha, peça, porém, com fé, em nada duvidando. Ou quando você for orar a Deus, quando você for pedir algo a Deus, tenha certeza de que aquilo está em linha com a palavra de Deus. Tenha certeza de que aquilo está em linha com a vontade de Deus. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 14, ele diz: esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, sabemos que ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve naquilo que lhe pedimos, sabemos que alcançamos
as orações que lhe fazemos ou os pedidos que lhe fazemos. Então é muito importante nós orarmos de acordo com a vontade de Deus. E quando é que nós oramos de acordo com a vontade de Deus? É quando nós oramos de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela revela a vontade de Deus. Amém? Então não deixe a dúvida gerar incredulidade no seu coração. Não deixe que a dúvida ela dê lugar ao medo e o medo venha a roubar a nossa fé. Porque quem duvida não recebe nada de Deus. Que Deus te abençoe. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Um grande abraço e até amanhã.